Então vamos lá para os 13 passos que Napoleão Hill ensina para que você possa mudar a sua realidade, ficar milionário até se você quiser. Mas precisa seguir a receita de bolo. É igual uma receita de bolo. Vai fazer um bolo, tem que seguir a receita. Primeiro põe isso, depois põe isso, depois põe isso. Você precisa pelo menos saber os ingredientes que vai no bolo. Porque senão não vai sair o bolo. E depois de você saber os ingredientes, você precisa saber como fazer o bolo. Que elemento vai primeiro, porque aqui a ordem dos fatores altera sim o produto, não é igual na matemática, na multiplicação, e na divisão, e na soma, e na subtração. Ou seja, aqui a ordem dos fatores altera sim. Então eu vou ensinar para vocês, eu vou passar para vocês o que Napoleão Hill ensinou, e ele estudou isso durante 20 anos. O Andrew Carnegie convidou ele era um jornalista, ele convidou ele para que ele seguisse pessoas de sucesso nos Estados Unidos, e ele passou 20 anos compilando tudo que os grandes milionários fizeram para se tornar milionários. E ele escreveu um livro, um deles é o Pense e Enriqueça. Então ele escreveu um manual do bolo, como funciona isso, e eu vou passar isso para você. Talvez você não tenha visto ainda esse conhecimento, mas se você viu, tá bom, a gente pode aprimorar. Agora, se você ainda não viu, eu estou gravando esse vídeo para passar para vocês o caminho do sucesso, por Napoleão Hill. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que treinar. O grande segredo de tudo isso é o treino. Uma vez você sabendo de como faz o bolo, você tem que treinar a fazer o bolo. E aí você, com a prática, você vai conseguir o resultado do bolo que você quer. Primeiro você vai ter os elementos do bolo, o que precisa para o bolo, e executar o processo do bolo, e as ferramentas que tem que ter. Para mudar a sua vida é a mesma coisa, precisa ter a receita, o passo a passo, como fazer. E às vezes não é porque você não tem força de vontade, ou porque você... Não, é porque talvez você não saiba. O meu avô, ele era uma pessoa muito inteligente, o meu avô. Embora ele tenha vindo lá de Sergipe, ele era muito inteligente. E ele falava sempre para mim o seguinte, de vez em quando ele tomava umas canas, ele ficava meio lero-lero, aí ele falava assim para mim, meu neto, a ignorância mata mais que o câncer. E é verdade. Quando você não sabe, você faz de qualquer jeito. E por que você não sabe? Porque talvez os seus pais, os pais dos seus pais, não ensinaram isso para ele porque eles também não sabiam. Mas hoje, com toda essa tecnologia que tem, com toda essa informação que tem, dá sim para mudar de vida, dá sim para mudar a sua realidade última, que é o que você quer mudar. Então, vamos começar a estudar um pouco sobre isso. São 13 passos. Hoje eu vou falar do passo número 1, que é o desejo. Primeira coisa que você tem que ter, eu vou ler aqui para ficar bem específico o que ele realmente disse. Você tem que ter primeiro um desejo ardente, bem definido. Isso é o que move uma ideia e dá força a um propósito. Ou seja, você tem que ter uma ideia e você tem que ter um desejo ardente. Um desejo ardente. Vou ler de novo. Um desejo ardente, bem definido, e é o que move uma ideia e dá força a um propósito. Então, um desejo ardente, porque ele tem que ser aquilo, necessidade urgente, premente, é aquilo e acabou. É assim que tem que ser. Não basta você ter um desejo, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu também quero uma bicicleta, também... Não vai. Segredo, faça uma lista de prioridades, os desejos, você tem vários desejos, faça uma lista de prioridades e defina a primeira, e trabalha naquela, e foca naquela, e vai naquela,
Desejo ardente e premente. Por que que é assim? Porque veja bem, eu vou dar o exemplo de velejar de novo. Você entra num barco à vela, você quer ir para aquela ilha, então é aquela que você quer. É aquela, é aquela, é aquela. Aí você põe o seu leme para aquela ilha. É lá que você quer chegar. Se você não tiver esse plano de ação, quem sou, onde estou, para onde vou, não vai. Fica, entendeu? Então, isso é super importante, é o primeiro passo. O desejo, o que realmente você quer. Esse é o primeiro passo. Então, pega um papel, escreve num papel os seus desejos. Número 1, número 2, número 3, número 4, 5. Pode escrever quantos você quiser. Só que é por ordem de prioridades. Qual é o primeiro que você quer? É aquele. E trabalha naquele. É a mesma coisa que você vai para academia. Você quer treinar bíceps, ombro, peito, abdominal, perna, mas você tem que escolher um para fazer. Porque não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Percebe? Então vamos lá. Um desejo ardente, bem definido, ok? Vamos para ao segundo ponto que ele coloca aqui. Determinar exatamente quanto dinheiro você quer, quanto dinheiro você deseja, ou qual é o objetivo que você quer alcançar. Seja o mais específico possível. Percebe? Porque senão você fala assim, eu quero dinheiro. Aí eu enfio a mão no bolso, tiro 10 centavos e dou para você. Você fala, não aconteceu? Você não falou que queria mais dinheiro? Tá aí, mais dinheiro. Às vezes eu faço essa brincadeira com as pessoas para as pessoas entenderem que não é só isso. Eu quero... Eu chego num restaurante e falo, o que você quer comer? A pessoa fala, eu levo a pessoa para um lugar para comer. Aí o que você quer comer? Qualquer coisa. Aí eu pego, falo pro chefe assim, olha, quer qualquer coisa. Aí o chefe pega e traz um pão na chapa. Aí ele tá numa churrascaria boa e eu levei ele lá para comer. Falei, pô, mas pão na chapa, eu vim numa churrascaria. Pois é, o que é que você quer? Eu tô perguntando para você o que é que você quer. Você sabe que você está numa churrascaria, você sabe que você pode pedir uma carne boa, você pediu qualquer coisa. O chefe, para ele, vamos supor, o chefe é fã de pão com manteiga na chapa. E ele faz isso todo dia para ele, e ele acha que aquilo é maravilhoso. Ele vai dar isso para você, aí você não quer. Esse é um exemplo que eu estou dando, que é para as pessoas entenderem como tem que ser, determinar exatamente o que você quer. Não importa o que você quer, se é dinheiro, se é carro, se é casa, se é relacionamento, se é... não importa. Você sabe aquela lista de prioridades? É ali que você tem que ter bem definido. É assim que funciona. Aí você fala assim, e eu estou explicando a receita do bolo. Uns vão fazer o bolo e vai dar certo. Outros vão queimar o bolo, outros não vão fazer, outros vão tirar o bolo antes do tempo. É igual fazer bolo. Tem uma regra. Primeira coisa, estamos definindo que tipo de bolo a gente quer. Então, o que realmente você quer? O Bob Proctor sempre fala isso. O que realmente você quer? Defina com clareza. Precisa ser com clareza. Aí as pessoas falam assim, mas puxa vida, né? Porque Deus, porque quer ser... Não queira ser bonzinho com você. Ou ficar se menosprezando. Se você quer um carro importado, novo, querer, sonhar, desejar. Você precisa querer isso. É o seu querer. E é uma coisa assim muito particular, não adianta alguém falar para você o que você quer, não adianta, é você que tem que saber. E a hora que você define isso, todas as suas ações vão girar em torno disso. Pelo menos mentalmente. Porque quando vamos supor que você quer um carro, então você olha um carro na rua, você fala, esse carro é bonito, tá novo, é 0 km do ano, só que eu não quero um carro, eu não quero esse carro, desta marca, eu quero desta outra marca. Percebe? Você sabe exatamente aquilo que você quer. Não importa se é físico, se é mental, não importa.
você tem que saber isso, tá bom? Vamos para o outro item. Crie, depois que você fizer, crie um plano definido e entre em ação o quanto antes, quer você esteja pronto ou não, porque é a ação que gera excelência e não o contrário. Então, a ação é que gera excelência. Então, tudo que você criou é criar um plano de ação. Poxa, então eu vou lá, vou comprar farinha, vou comprar forma, vou fazer isso, ou então eu vou achar algum lugar onde eu possa alugar uma cozinha, fazer o bolo, ou eu vou... Você percebe? Ou eu já tenho essa forma aqui, mas você sabe o caminho, você tem os elementos que estão à sua volta. Eles estão te falando o que acontece. Então, você determinou, comece um plano, tenha um plano de ação, crie um plano definido e entre em ação. Com o quê? Com os elementos que você tem. Porque, veja bem, você pode ter R$1 milhão hoje na mão. Aí eu falo para você assim, vamos lá comprar uma Ferrari? Ou vamos lá comprar um carro importado? Aí você fala assim, não, mas eu não quero esse carro, eu quero outra coisa. Tá bom, você percebe que às vezes você tem o dinheiro e não consegue materializar a coisa, porque você não tem uma definição do que você quer, você não tem o quanto que você quer, você não sabe, tá perdido, tá sem plano, tá bom? Vamos para o próximo. Ok, escreva, olha, esse é legal, papelzinho, caneta, escreva uma declaração concisa e poderosa com os seus desejos e planos. Escreva. Eu, a partir de hoje, vou me dedicar a tal coisa. Eu vou... o dinheiro flui para mim, vindo através de múltiplas fontes de renda de uma forma contínua e abundante. Essa é a frase do Bob Proctor. Fenomenal. Então, você pode criar a frase que você quiser, mas ela tem que ser positiva, animadora, de vencedora, de sucesso. É isso que você tem que fazer. Nunca deponha contra você em nada. Sempre fale ao seu favor. E é isso que tudo que vai ajudar você a chegar nesse ponto. Vamos de novo, mais uma coisa. Depois que você escreveu essa declaração, leia a sua declaração em voz alta, 2 vezes ao dia. Leve com você na sua carteira, eu tenho na minha, um papelzinho escrito do que eu quero. Quando você estiver no dia a dia, estiver lá, ou acontece alguma coisa com você, e você desanima, e você começa... Porque é assim, né? A gente começa o dia, acorda, aí a gente vai com aquela ideia, e aí levanta e passa 1 hora, você ainda está com ela na cabeça, aí daqui 2 horas você já está num automático, correndo, fazendo, pensando, falando, esse... opa, para. Percebe? Você tem que estar sob o seu domínio, sob o seu controle. Você precisa manter isso alinhado. Ou seja, para você chegar naquela ilha que eu falei, daquele barco, você tem que manter o leme naquela direção. Senão o barco vai para onde ele quiser. E quando você começa a programar isso na sua mente, você começa a programar o termostato que tem dentro da sua mente. Sabe um piloto automático de avião? Você está no Brasil, quer ir para a Europa, aí então você põe uma coordenada para chegar lá na Europa. Aí você liga o piloto automático, fica lá sentado, afasta o banco do piloto, toma um café, mas o avião, se o vento empurra ele um pouquinho fora, ele volta, porque ele sabe qual é a coordenada que ele quer chegar. Então esse piloto automático que está na sua mente vai levar a sua mente para o lugar que você está determinando. Eu falei aqui, né? Determine exatamente onde você quer chegar. Determine exatamente quanto você quer. Determine exatamente onde você quer chegar. Essencialmente, tem que ser assim. Aí a coisa começa. Então esse papelzinho é como se fosse o seu piloto automático. Agora um segredo que eu vou dar para vocês. Durante o dia, você está com muitas
atividades em volta, e trabalhando, fazendo suas atividades. Então a sua mente está ocupada também com uma série de coisas, você não está totalmente concentrado, mas esse papel que eu falei, ele faz você voltar. Agora, o grande segredo para você realmente colocar isso dentro da sua mente é o quê? Antes de dormir e logo após que você acordar. Por quê? Porque nesses horários você vai entrar num estado mental, cerebral de ondas alfa. Você vai chegar a relaxar, sua mente vai entrando naquele estado de ondas alfas. Ou seja, a frequência é de 7 a 14 ciclos por segundo. É nesse estado mental que você deve colocar essa sua declaração e você deve colocar esse seu filminho, que eu já falei em outros vídeos, que você criou daquilo que exatamente você quer, com detalhes, é aí. Porque aí abre o seu subconsciente. É aí que abre. Nesse estado. Por que você acha que todo mundo dorme todo dia? É uma ferramenta que está aí, foi colocada à disposição para que isso aconteça. Então, comece a treinar nesse estado. Dá para fazer isso a meio-dia, 2 horas da tarde? Dá. Eu vou ensinar depois para vocês como entra no estado alfa. Meio-dia, pleno sol, na rua, no centro da cidade. Você pode andar em alfa o tempo todo. É só uma questão de treino. Eu vou ensinar isso para vocês. Então, hoje eu falei do passo 1 e o final. Imagine e sinta como se você já possuísse aquilo que você deseja. Experimente esse poder. Aonde? Na sua imaginação. Naquele estado que eu falei para você, você vai dormir, você tem que fazer essa imagem, rodar esse filme. Roda esse filme. E quando você se sentir realizado, saia da tela. Saia do filme. Faça isso. Se você fizer bem feito, não passa de 28 dias. Não passa. Mas tem que ser bem feito. E esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Anote tudo isso que eu escrevi, que eu te falei. Isso são palavras do Napoleão Hill. E eu fiz questão de ler para que você possa realmente entender e usar esse conhecimento. Tem um livro dele aí, você pode comprar o livro dele, tem na internet, tudo. Mas eu estou resumindo isso para você de uma maneira bem concisa, rápida. Coisas que eu demorei talvez 30 anos para saber. Porque esse conhecimento caiu na minha mão, eu tinha 23 anos. Na realidade, eu tinha 15 anos. Faz 50 anos que eu sei desse conhecimento. Isso já vem de muitos anos, milhares de anos atrás. Isso já existe. Jesus Cristo já falava isso. Sempre falou. Só que de uma maneira diferente. Mas isso aqui é um conhecimento que está aí. É como foi feito para isso. Mas está aqui. Anotem, escrevam e estudem. E pratiquem. O grande segredo é fazer o bolo. Você tem a ferramenta, eu já falei o que tem que ser feito, passo 1. Depois, na próxima vídeo agora, eu vou fazer um vídeo por dia disso, porque eu gostaria que você estudasse por dia cada elemento desse. É super importante saber disso. Então eu vou fazer outros vídeos, me acompanhe, se inscreva aqui no meu canal, compartilhem com as pessoas que você ama, porque isso aqui vai mudar a sua vida para melhor. Então, esse é o passo 1. Para cima e avante. Compartilhe, comente, se inscreva no canal e mande isso para quem você ama, porque isso vai ajudar muitas pessoas, vai ajudar você também. E estudem, escrevam, tá bom? Para cima e avante.